Nós cantamos aqui nessa noite várias canções que nos levam, que nos estimulam, que nos trazem esperança. Por exemplo, cantamos: Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas. Mas, às vezes, a vida nos reserva algo que parece contraditório. Por exemplo, sofrimento. Como podemos conciliar sofrimento, dificuldades, com aquilo que nós cantamos aqui nessa noite? Eu acho que a Bíblia, de capa a capa, ela traz essa resposta. Mas há uma história nas Escrituras que nos faz refletir ainda melhor sobre isso, que é a história de um homem chamado Jó. Jó viveu, segundo a tradição, segundo a história, num tempo em que não havia reis em Israel, talvez no tempo de Juízes. Uma história que circulou por todo o mundo naquela época, por toda aquela grande região que ficou conhecida. Um homem muito rico, com uma família numerosa, com muitos bens, um homem que parecia que tudo ia muito bem, que era inabalável. E de repente, sobre sua vida, vieram tragédias e muito sofrimento. E essa história, ela nos faz refletir em tudo isso que nós cantamos aqui nessa noite, e nos mostra o quanto Deus é bom. Por isso eu quero te convidar a ler comigo apenas um trecho, e você poderá ler esse livro depois, completo, em sua casa. Abre sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, versículos de 20 a 23. O texto nos diz assim, dos versos 23 a 29, Jó 19, 23. Depois de toda essa calamidade que assola a vida e a família de Jó, ele diz o seguinte: quem me dera, verso 23, fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu queria frisar com você o verso de número 25, vamos juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele? Temei, pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um só juízo, ou um juízo. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite de bênção na Tua presença, por este momento de culto, de adoração ao Teu nome. Tu és o Senhor, Tu és o soberano, o Criador de todas as coisas, assim como o Criador do culto. O Senhor, já na antiguidade, ainda na criação, recebia culto lá no paraíso, e mesmo depois fora dele, eles aprenderam que deveriam cultuar ao Senhor. Caim ofereceu uma oferta não muito boa, Abel ofereceu oferta aceitável, e de lá para cá a tua igreja se reúne para prestar culto, adoração e ofertar na tua presença, porque tu és soberano, tu és Deus de promessas, e as promessas se cumpriram, e a maior dela, a salvação de nossas almas. Obrigado porque Cristo, tendo sido aquele perfeito cumpridor desta promessa, também se relaciona conosco, tem nos deixado o seu Espírito Santo, e temos sido por ele abençoados. Abençoa-nos nessa noite, e fala o nosso coração, em nome de Jesus.
Amém. Eu queria falar com vocês sobre isso, sobre Jó e sua confiança no defensor. Quem é Jó? Quem é esse defensor? Jó é um homem que, como homem, sujeito a sofrimentos. Quem é esse defensor? O Senhor, o Cristo, aquele que defendeu Jó, aquele a quem Jó invoca. Vira para mim aquele ventilador pequeno para cá, por favor. Diz aqui o texto que ele estava passando, sofrendo terríveis tribulações, mas quando chega no capítulo 19, depois de um grande diálogo, nós vemos aqui Jó dizendo que o Redentor vive, e ele então invoca esse Redentor, e ele busca esse Redentor. Eu queria fazer rapidamente com você uma exposição desse texto, e vou caminhar com você em alguns versículos. Eu preciso que você saia daqui nessa noite entendendo uma coisa muito importante: existe um Redentor, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades. Uma coisa não exclui a outra. Há um Redentor, há sofrimento, mas há também um propósito de Deus em todas as coisas. E aí a pergunta que vai nos guiar, vai nos dirigir nessa reflexão dessa noite é a seguinte: somente o defensor pôde socorrer Jó do seu sofrimento. E nós perguntamos por quê? Por que nós dependemos de Jesus? Por que nós dependemos do Senhor para nos ajudar em nossos sofrimentos? Primeiro, porque Jó estava enganado sobre a sua própria justiça. Você pode repetir essa frase comigo? Porque Jó estava enganado sobre a sua própria justiça. Quando você pegar o texto de Jó e fazer uma leitura sobre ele, você vai perceber que em alguns momentos, Jó, ele vai trazer uma concepção natural e cultural acerca do sofrimento. Traduzindo para miúdos, Jó vai fazer um questionamento: por que, Senhor, eu estou sofrendo se eu sou uma pessoa justa? No capítulo 7, versículos 20 e 21, e também no capítulo 10, verso 7, nós vemos esta ideia, esta, vamos dizer assim, mentalidade cultural acerca do sofrimento. Veja o que diz o texto no capítulo 7, versos 20 e 21. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Verso 21. Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Fica muito claro no verso 21, que Jó ele está dizendo o seguinte: toda a minha situação, todo o meu sofrimento é fruto de uma transgressão. Por que o Senhor então não me perdoa a transgressão? E vocês conhecem a história, né? É uma história que corre também fora do ambiente de igreja. Todos já ouviram praticamente falar de Jó, que perdeu tudo, sofreu, teve grande tribulação, teve a morte dos seus filhos, perdeu seus bens, enfim. Então ele se volta para Deus e diz: se eu transgredi ao Senhor, por que o Senhor não me perdoa? O que Jó está fazendo? Jó está atrelando o sofrimento dele a um pecado. Para ele, na cabeça, na mente dele, uma pessoa só sofre se estiver em pecado. Porque se eu estou andando bem com Deus, se eu estou andando feliz na presença de Jesus, se eu amo a Jesus, por que eu estou sofrendo? Acaba que nesta mentalidade, por detrás dessa fala, há um valor, há um princípio, e o princípio é: se eu sou bom, eu não posso sofrer. Se eu sou bom, eu não posso ter doença. Se eu sou bom, a minha vida tem que ser boa. Por quê? Porque Deus vai me retribuir conforme a minha justiça. Esta é a mentalidade humana, essa é a mentalidade das sociedades humanas. O capítulo 10, verso 7, há também
uma outra expressão nesse sentido. Diz o texto: bem sabes tu que eu não sou culpado, capítulo 10, verso 7. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Para esse homem, ele estava nas garras de Deus, a mentalidade de um Deus que pune, que mata, que maltrata, que castiga aquele que não anda na sua presença, ou daquele que peca, que erra, que falha. Uma mentalidade que foi construída também segundo valores culturais. Por que então Jó estava enganado sobre a sua própria justiça? Porque Jó acreditava que as bênçãos eram por causa da sua integridade. Satanás também lançou essa ideia mentirosa na cabeça e no coração de Jó. Uma outra coisa, Jó também ele reafirma valores da integridade. E aí ele vai dizer: se eu sou íntegro, eu não posso sofrer. Veja o que diz o capítulo 31, verso 35. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. E eu li aqui uma versão chamada Nova Almeida Atualizada, porque na versão normal que a gente usa aqui, talvez não dá para entender esse finalzinho, mas a ideia é o seguinte: a ideia do texto é: Todo-Poderoso, me responda, e você que está me acusando, entra logo com a acusação, entra logo, formaliza a acusação. Jó está dizendo o seguinte: quem é que poderá me acusar de alguma injustiça? Porque quando eu estou no meio dos demais, não há acusação contra mim. Então por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? Jó acreditava que as bênçãos que ele tinha recebido até aqui era por causa da integridade dele, por ele ter sido um homem bom e justo durante toda a sua história. No entanto, há essa indagação na cabeça de Jó: Deus é bom, adoro ao Senhor, louvo ao Senhor, estou passando por tudo isso, deve ter alguma coisa errada. A confiança no Redentor, ela vem um pouquinho mais à frente, quando ele cai a ficha, como diz a turma, né? Quando ele se desperta para isso. Então, ainda continua uma pergunta: por que somente o Redentor poderia socorrer Jó? A segunda resposta: porque o modo de pensar dos amigos de Jó estava equivocado. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 4: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. É o que diz o verso 4 do capítulo 8. Porque o modo de pensar dos amigos de Jó estava equivocado. Você pode repetir essa frase comigo? Porque o modo de pensar dos amigos de Jó estava equivocado. Mais uma vez: porque o modo de pensar, os amigos de Jó acusam ele. O texto bíblico diz que esses amigos acusaram Jó de ter cometido pecado que resultou em toda a tragédia sobre a vida dele. Eles falavam de Deus como um Deus sem compaixão. Aqueles argumentos, eles não fazem sentido para Jó, não fizeram sentido para Jó. Deus era um Deus sem compaixão, Deus era um Deus cruel, Deus estava punindo Jó, porque Deus é duro, Deus é inflexível, Deus é pesado na sua mão. Mas Jó, aflito com aquela situação toda, no verso 14 ele diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, capítulo 6, verso 14, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. O capítulo 19, verso 21, diz assim: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Veja bem, os amigos de Jó acusam ele, falam: olha Jó, o que você está passando, a sua situação é porque você pecou. Onde você pecou? Onde é que você falhou? Você tem que pensar, Jó, para refletir.
Mas Jó não encontra motivos para aquilo que ele está passando. Ele questiona Deus. Quando chega no verso 21, ele pede clemência aos próprios amigos. Tem misericórdia, amigo. Você já ouviu aquela expressão, amigos de Jó? Está aqui, ó. Porque eles acusavam Jó de que ele teria pecado, cometido erros, por isso ele estava passando o que estava passando. Por isso o sofrimento da vida dele. Está aqui os amigos de Jó. No verso 21 ele fala, por favor, meus amigos, não façam isso comigo. É aquela hora que você precisa do amigo, e que o amigo tenta achar uma solução para você, e ele só encontra uma, apertar você mais ainda, né? Você já viu aquela história? Alguém já falou assim para você, poxa, você fica tentando arrumar a solução para as minhas dificuldades. É próprio do ser humano, né? O ser humano quer achar a solução para os problemas, para as dificuldades, só que às vezes ele faz isso de maneira não muito boa, e acaba apertando, acaba ainda sufocando o outro ainda mais. Jó dá esse grito, e Jó fala, meus amigos, tem compaixão de mim, verso 21, capítulo 19, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Jó vai aprender que somente o Salvador, o defensor, poderia socorrer ele no sofrimento. Por quê? Já falamos, porque Jó estava enganado sobre a sua própria justiça. Repitam, por favor. Porque Jó estava enganado sobre a sua própria justiça. Segundo, porque o modo de pensar dos amigos de Jó estava equivocado. Vamos juntos? Porque o modo de pensar dos amigos de Jó estava equivocado. Terceiro, porque Jó reconheceu que os seres humanos não podem explicar tudo. Você pode repetir essa frase? Porque Jó reconheceu. Nós estamos falando de um Deus soberano, criador de todas as coisas. Diz as Escrituras que Deus, Ele criou e Ele deu nome a todas as estrelas que estão no céu. Todas as estrelas que estão no céu têm nomes dados por Deus. Diz as Escrituras que quando Deus estava falando com Abraão, Ele disse, farei de ti uma nação tão numerosa que será maior do que a areia que está na praia. Quem poderá contar a areia da praia? Assim será a sua descendência, Abraão. Deus é tão grandioso, tão soberano, tão grande, que o mundo não cabe em Deus. Desculpem, que Deus não cabe no mundo. Deus é muito maior do que toda a criação, do que o mundo, do que o universo, as galáxias e assim por diante. Mas Ele também é simples, porque Ele se faz revelar, e Ele fala do caráter, Ele fala de quem Ele é. Deus se deixa revelar. Diz as Escrituras que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele envia Jesus, e Jesus vem ao mundo, e Ele já estava prometido desde a antiguidade, e a promessa se cumpriu. Mas Jesus tinha uma missão: retirar o pecado do mundo e salvar todos quantos nele crescem. Jesus precisou cumprir. Jesus deu a vida na cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e diz as Escrituras que Ele já não podia ficar, porque Ele tinha ainda um outro propósito. E então Ele é assunto ao Pai, mas Ele diz, não vos deixarei órfãos, eu vou para preparar lugar, mas deixarei com vocês E nós temos então a partir disso uma testificação interna. Meu coração, quando colocado à luz do Evangelho, há uma testificação, há uma paz dentro de mim, e algo me diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E ali, nessa figura de linguagem, nessa analogia, nós entendemos que o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor é meu, e nós estamos numa relação de amor, como um casamento, e nós somos chamados de a igreja, nós somos chamados também, comparativamente, de uma maneira análoga, nós somos a noiva, e Cristo Ele é o noivo, e o noivo
naquela cultura, é aquele que tem a obrigação de preparar tudo para receber a noiva e cuidar da noiva. Cristo deu a vida por nós, por mim e por você, pecador. Jesus, o prometido, veio e cumpriu, a promessa foi cumprida, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste resumo, nós vemos a obra do Redentor próxima de nós, conosco. Por que Jó reconheceu que os seres humanos não podem explicar tudo? Porque compreender essa obra toda é complexa. Porque entender todo esse plano e projeto de Deus é complexo, mas é simples, porque é preciso ver a mão de Deus agindo, e a mão de Deus resolve agir através da vida de Jó. Nós temos aqui hoje um grande exemplo do que é sofrimento e do que é essa dependência a Deus através da vida de Jó. Meus irmãos, Deus usou Jó para manifestar a vontade dele, mas também para nos dar exemplo de amor, nos dar exemplo de cuidado. Jó foi uma instrumentalidade nas mãos do Senhor, e eu garanto que nenhum de nós aqui passou nem a metade do que Jó já passou. No entanto, continuamos olhando o texto, continuamos vendo o texto. Jó, ele não tinha conhecimento de toda essa plenitude, de toda essa situação que o Senhor estava preparando. Olha o que diz o capítulo 42, versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, como é que diz o texto? Falei do que não entendia. Coisas o quê? Coisas que eu não conhecia. Aquilo era tão maravilhoso. Tudo que aconteceu comigo, Jó falando, é tão maravilhoso. Eu falei do que eu não sabia. No meu momento de desespero, eu cheguei a dizer que eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Palavras de Jó. Que eu cheguei a questionar Deus. Deus, por que o Senhor fez tudo isso? Por que o Senhor deixou acontecer tudo isso? Sabe aqueles porquês que a gente fica? Por quê? Que é muito comum quando a gente perde, por exemplo, um ente querido. Por quê? Que é muito comum quando as tragédias vêm sobre nós. Por quê? O texto nos revela que o ser humano não tem conhecimento sobre todas as coisas, que o ser humano é limitado, que sua vida ela é encoberta pela sua própria fraqueza e limitação, mas que Deus pode revelar algumas coisas, que Deus pode falar algumas coisas, e que Deus chama o seu povo a ter conhecimento das coisas do Senhor, dos planos, dos projetos, mas acima de tudo, do amor dele que conduz a nossa história. O capítulo 42, verso 3, nos fala, nos mostra essa realidade, de que o homem precisa reconhecer a sua finitude, a sua limitação, o seu fracasso em conhecer todas as coisas. E a pergunta ainda continua: somente o defensor pôde socorrer Jó do seu sofrimento. Por quê? Em quarto lugar, porque os olhos espirituais de Jó foram abertos por Deus depois de tudo que ele passou. Repete comigo, vamos juntos? Porque os olhos espirituais de Jó Deus se revela a Jó. Deus vem a Jó e fala com Jó. E aqui agora eu não posso dar a vocês versículos, mas eu posso dar capítulos. Se você for no capítulo 38 até o capítulo 42, você vai ver Deus se revelando e falando com Jó. Do capítulo 38 a 42, Deus vai fazer um resumo de toda a sua obra na vida de Jó. No capítulo 40, você vai ver, lá no verso 12, um texto a partir dali, quando Deus vai falar com ele e vai dizer: Jó, quem é você para vencer os soberbos? Você vai ver isso no texto. Pode você contra uma pessoa soberba? Jó, pode você contra alguém que se levanta contra você com força, com maldade? Você não pode resistir a esse tipo de coisa. E Deus começa a dar alguns exemplos para Jó.
E metaforicamente, Deus vai usar a figura de um animal que está em extinção, que já foi extinto na verdade, um animal chamado Leviatã, uma espécie de animal marinho muito grande, que era chamado de monstro naquela época. E se você for no Google lá, né, e pesquisar o que é Leviatã, você vai ver essa história lá. Um animal que foi extinto, talvez por falta de alimento, de comida no passado, era muito grande, devido ao derretimento das geleiras, faltou o alimento adequado e esse animal foi extinto. Mas naquela época existia o Leviatã, e Deus diz para Jó: Jó, você já viu alguém domesticar o Leviatã? Diz que só a cabeça dele tinha mais de 3 metros, desse animal. Você já viu alguém subir em cima do Leviatã, amarrar ele com uma corda e surfar nele? E aqui agora são palavras minhas, viu? Não está na Bíblia não. Você já viu alguém domesticar e fazer o que quer com o Leviatã? Jó, quem é você? Eu criei todas as coisas, eu sou o Senhor, eu criei o Leviatã. E o Senhor então começa a abrir os olhos de Jó, e Jó vai se calando diante de toda aquela situação. E Jó para de argumentar com Deus, e ele se curva, e nas perguntas que Jó faz para Deus, Deus devolve para Jó em mais de 70 outras perguntas que Jó não dá conta de resolver. Jó se cala, e Jó reconhece: eu sou pequeno, eu sou pequeno. Quem sou eu diante desse mundo? Quem sou eu diante dos problemas deste mundo? Quem sou eu diante dos meus próprios fracassos e pecados? Eu preciso de alguém que venha me socorrer, eu preciso de alguém que me defenda, eu preciso de alguém que seja o meu socorro, bem presente na hora das tribulações. E aí eu volto com vocês ao texto principal, Jó capítulo 19, versículo de número 25, e eu quero repetir com você esse versículo, por favor. Se você perdeu aí, abre novamente o texto, juntos, vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu queria ouvir a sua voz mais forte, com convicção, vamos juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Só sobrou o Redentor para ajudar aquele homem, só sobrou o Filho de Deus para ajudá-lo em suas dificuldades e em suas necessidades. O que a gente conclui dessa história? Primeiro, o livro mostra que sofrimento não significa punição divina. Repete comigo essa frase: sofrimento não significa punição divina. Repete sozinho, só você. Sofrimento não significa punição divina. Se você sofre, não entenda isso como uma punição de Deus. Segundo, que Deus é o único capaz de governar o mundo, os homens e os seres espirituais. Vamos juntos? Que Deus é o único capaz de governar o mundo. O governo, gente, está na mão de Deus. Nós somos limitados. Mal a gente consegue conduzir a história da nossa família. Não é verdade? Você consegue fazer tudo o que você quer com a sua família? A gente depende o tempo todo da graça do Senhor. Para a gente governar a nossa própria casa, tem que ser debaixo de oração. E aí nos lembramos daquela frase, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é verdade? Somente Deus é capaz de governar o mundo, os homens e os seres espirituais. Diz as Escrituras que quando Jesus veio ao mundo,
Ele trouxe luz ao mundo, e as trevas se incomodaram com a luz. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que no momento da entrada de Jesus nesse mundo, é o momento que as forças espirituais se levantam, elas se revelam, elas se mostram. É o momento em que Satanás, com a sua força, ele aparece e ele dialoga. E aí tem vários textos nas Escrituras, do próprio demônio falando com Cristo, mas eles se curvam, porque Jesus é o Senhor, Ele é o soberano, ao ponto dos demônios dizerem para Jesus: não nos mande para fora daqui, que fizemos? Não nos aborreça. Mas eles se curvam, eles dobram o joelho e eles se curvam, porque Jesus é Deus, e Ele tem poder sobre Satanás, e Ele tem poder sobre os demônios. Jesus também tem poder sobre a cabeça, sobre a mente das pessoas. As pessoas se converteram, pessoas que antes eram incrédulas, se converteram. Diz a história bíblica que o próprio irmão de Jesus foi incrédulo e não creu nele como filho de Deus até o dia da sua morte e ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Tiago se curvou, colocou o joelho no chão e disse: este verdadeiramente era filho de Deus. Usou as palavras semelhantes às palavras do centurião, porque Cristo na sua obra atrai todos a Ele, mas Ele faz uma obra primeiro, e a obra é a obra da iluminação. Ele abre os olhos. Lembra da história de Paulo? É como que caíssem escamas dos olhos de Paulo, e ele entendeu a vida espiritual. É preciso ter humildade, é preciso se deixar conduzir, é preciso abaixar a guarda, abrir mão de valores, para compreender a obra que Jesus faz, para compreender as promessas se manifestando. Se eu me aproximar de Jesus como eu sou, e ficar como eu sou, eu não verei. Diz as Escrituras que bem-aventurado aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Jesus também disse para Nicodemos que era preciso nascer de novo. Todas essas expressões e tantas outras são o reflexo daquilo que eu, como atitude para com Deus, preciso exercitar. Eu preciso me quebrantar, eu preciso me humilhar, eu preciso conhecer a Deus como Ele é e como Ele quer se revelar. E então dizer como Jó: eu não te conhecia, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. O que ainda podemos concluir dessa história toda? Deus é bom e o homem pode confiar em Deus. Vamos juntos? Deus é bom e o homem pode confiar nele. Confiança exige abrir mão, né? Confiança exige a gente abrir mão do que a gente crê. Confiar no outro não é fácil, porque confiar no outro é você deixar o outro te conduzir, e quanto mais experiente a gente fica, menos a gente quer deixar isso acontecer. Quanto mais experiente, quanto mais eu tenho ou eu sou, menos eu quero deixar o outro me conduzir. Mas o Senhor, Ele é o seu Deus, e Ele diz que você pode confiar nele. Outra coisa importante que a gente conclui dessa história toda, que Deus pode interferir na vida do homem e se relacionar com este homem. Vamos repetir? Deus pode interferir na vida do homem e se relacionar com ele. Deus quer se relacionar com você. Ele já tem feito isso, porque se Ele não tivesse feito isso, você não estaria aqui nessa noite. O Evangelho de João nos ensina isso, quando diz as Escrituras no capítulo 15, verso 10: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu o quê? Vos escolhi a vós. Foi Deus que nos escolheu, gente. Foi Ele que nos atraiu. Ele, na sua bondade, na sua ternura, na sua paz. Deus não força ninguém. Já dizia o profeta: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quem foi obrigado a estar aqui nessa noite? Todos nós estamos aqui porque algo nos trouxe a esse lugar.
E isso se chama amor de Deus, por você, por mim e por você. Outra coisa que podemos concluir dessas palavras, que Deus está perto e acompanha a história, e que muitos conceitos sobre Deus e a vida estão equivocadas ou mal aplicadas. Está grande a frase? Você consegue repetir? Vamos juntos? Deus está perto e acompanha a história, e que muitos conceitos sobre Deus e a vida estão equivocados ou mal aplicados. Tem muita coisa que se fala de Deus que não é verdade. Os amigos de Jó são prova disso. Às vezes os amigos dizem coisas que Deus não mandou dizer. Não é verdade? Tem muitos pregadores que dizem coisas que Deus teria mandado dizer, mas que Deus não disse. Na verdade, o homem quer falar o que o homem quer ouvir, mas Deus se revela no seu caráter, se relaciona, atua, e Ele pastoreia o seu povo. Vocês são pastoreio de Deus, nós juntos somos pastoreio de Deus. Deus é o nosso bom pastor, Ele não nos deixa enganados, Ele conduz cada um de nós aqui pelos pastos verdejantes, junto às águas tranquilas de descanso, e nós descansamos no Senhor. Ele está conosco, Deus é o nosso Senhor. Bom, essas são algumas conclusões que nós podemos tirar dessa história. Obviamente que jamais eu conseguiria esgotar esse texto, e eu acredito que muitos poucos nesta vida já conseguiram, mas que nós podemos aprender muito com essa história. E aí a pergunta, ela se amplia, e vem uma nova pergunta para a gente: e agora, que farei? Como disseram para Jesus, né? E agora, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta agora é, tendo em vista que nós temos a vida eterna em Cristo, e é uma obra da graça, né? Não é uma obra nossa, não é um mérito nosso, não é pela minha justiça, nem pela sua que nós entramos no céu. Nós entramos no céu pela graça de Jesus. É a graça de Jesus. Mas como eu costumo dizer para a turma, a salvação não é tudo, viu? Porque a salvação é de graça, ela vem até nós. Diz a Bíblia que o Espírito Santo nos atrai a Ele, é um poder sobrenatural de alguém que conhece tudo, para alguém que conhece quase nada, e esse alguém tem que ir e puxar. Jesus fez isso por nós, nos puxou das trevas para a maravilhosa luz, mas não para aí, é preciso continuar, e é preciso continuar nessa relação de entendimento de Deus. Saber que Deus existe é uma coisa, andar com Ele, conhecer quem é Ele, o seu caráter, o seu poder é diferente. O que fazer então? Bom, eu posso crescer com esse exemplo de Jó? Sim, eu posso crescer nesse exemplo que Jó nos deixa. Um exemplo sofrido, viu? Muito sofrido. Uma pessoa que passou algo que nenhum de nós conseguimos imaginar. Se a gente estivesse lá, talvez nós seríamos também um amigo de Jó, entre aspas, sabe? Eu acho que a gente falaria as mesmas coisas. Alguém um dia brincou e falou assim: eita, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa séria com Adão, e a Eva também. Mas por quê? Porque eles colocaram a gente nessa situação. Aí eu pergunto, e se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva? A grande questão, meus irmãos, é que nós somos pecadores, e nós precisamos crescer na caminhada com o Senhor. E aí então, nós temos alguns desafios. O primeiro deles, queria que você repetisse comigo: como posso crescer com esse exemplo de Jó? E aqui eu faço algumas aplicações práticas, espero fazê-las corretamente. Primeiro, confie em Deus, sendo humilde de espírito. Vamos juntos? Humildade de espírito é o que eu preciso para crescer com Deus. Quando eu digo humildade de espírito, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o que eu creio, e tem a ver com a maneira como eu conduzo a minha própria vida. Eu preciso deixar alguém conduzir algumas coisas, e esse alguém é Jesus. Por exemplo, o ladrão ao lado de Jesus na cruz. Tivemos ali a história com dois ladrões, lembram? Um virou e falou assim:
tu não és Deus? Por que não nos tira daqui? O outro falou assim: rapaz, aquieta, este homem não tem pecado, nós temos, ele não. E ele se humilhou, e ele virou para Jesus e disse o quê? Lembra de mim quando estiveres no paraíso. Lembra de mim, Senhor. E aí Jesus virou para ele e disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já pensou você ouvir essa fala? O pastor Martyn Lloyd-Jones, no livro Sermão do Monte, diz que quando Jesus toma a criancinha no colo, ele teria sussurrado no ouvido daquele bebezinho, né? Você consegue se imaginar no colo de Jesus? Você consegue ter noção do que é ter Deus falando dentro de você, na sua mente e no seu coração? É preciso se humilhar para esse tipo de coisa, é preciso buscar esse tipo de coisa, e para isso há uma necessidade, chama-se quebrantamento. A linguagem espiritual, a linguagem bíblica, a linguagem figurada é nascer de novo, é uma forma, uma expressão para dizer, você precisa se desarmar, você precisa se humilhar, não é ser humilhado. Jesus está chamando, é um convite, vinde a mim. Se é um convite, parte de mim o desejo de querer ouvir o que ele tem a dizer. Um ladrão ao lado de Jesus se humilhou e alcançou a salvação. O cego de Jericó pediu misericórdia e ele foi atendido na sua oração. Que queres que eu te faça? E ele responde: eu quero ver, eu quero enxergar, mostra para mim, fala comigo. Ao falar com Deus, se lembre sempre, meus irmãos, que Ele é um Deus grande, imenso. Confie em Deus, seja humilde de espírito. Segunda coisa, confie no tratamento de Deus sobre você. Vamos juntos? Confie no tratamento de Deus sobre você. Não quer dizer que Deus vai fazer com você, e nem comigo, o que Deus fez com Jó, e é o que nós pedimos, que isso não aconteça, não é verdade? Mas se você passa por qualquer tipo de tratamento, não desafie e nem censure o Senhor. Cuidado com o sentimento de injustiça, mas domine as suas emoções. Capítulo 40, versos de 1 a 5 de Jó, nos fala isso. Cuidado com as suas emoções. Quando nós estamos envolvidos em pressões, em sentimentos duvidosos, em sentimentos de dor, o pastor Martyn Lloyd-Jones vai dizer até o seguinte, vai falar assim: olha, há momentos que a dor é tão intensa, que pessoas chegam a duvidar da existência de Deus. E aí ele vai dar um alerta, ele diz: não fique nessa dúvida, saia logo dela e volte para a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nos sentimos injustiçados pelas coisas da vida, pelas dificuldades da vida. Esse sentimento de injustiça tem muito mais a ver com a minha fraqueza, com a minha falha, do que verdadeiramente com uma visão correta de Deus, ou da maneira como Deus governa as coisas. É preciso pedir a Deus: Senhor, ajude-me a dominar o meu coração, porque diz o texto, que o coração do homem é enganoso, corrupto, mais do que qualquer outra coisa. Segunda coisa, não deixe o sofrimento endurecer o seu coração, ou te tornar indiferente com os assuntos espirituais. Confie em Deus. Às vezes, gente, a gente passa situações, tribulações e luta, que o coração da gente vai endurecendo, o coração da gente vai ficando igual pedra, e nós vamos ficando ranzinzas, e nós vamos empurrando as pessoas para lá, e nós não vamos mais querer ouvir acerca de Deus, e muitos pecam contra Deus,
Por quê? Porque os seus corações foram dominados pelo sentimento, pelo desespero, pelo mal, pelo pecado e talvez até mesmo pela voz de Satanás. Cuidado com isso, fuja disso e peça a Deus para renovar a sua vida, renovar o seu coração, se fortaleça no Senhor, porque Deus tem uma comunhão com você. Não deixa que o seu coração se endureça, nunca, nunca, nunca. Peça a Deus para manter o seu coração sempre aberto para ouvir as palavras de Jesus. Ele tem poder para atender a sua oração e mudar a trajetória. Ele tem poder, Ele pode, mas é Ele quem decide, é Ele quem guia. Humilhai-vos diante do Senhor, diz as Escrituras, humilhai-vos. Precisamos nos humilhar, porque a vida, ela é efêmera, ela é passageira, ela é como uma nuvem, diz as Escrituras, e às vezes as coisas passam, não é? Mas Deus permanece, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele dura para sempre, sempre existiu. João vai nos revelar isso lá no primeiro capítulo, verso 1, que no princípio era o Verbo estava, e mais ainda, o Verbo era Deus. O Jesus que você serve é Deus, é Senhor. Outra coisa, Ele pode te surpreender com providências que vão além do esperado. Jó conclui a fala dele, não é? Ele diz, eu já tinha ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Ver a bondade de Deus, ver Deus conduzindo as nossas vidas. Gente, como poderíamos conhecer o bem se o mal não existisse? Seria tudo a mesma coisa. No entanto, o mal existe porque há um contraste muito maior, e esse contraste é Deus, é o bem. Deus é bom, Deus governa, Deus intervém, Deus nos guia, nos conduz. E aí o salmista entende muito bem, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? E aí ele explica, porque tu estás comigo. Gente, como ele saberia que Deus está com ele, se ele não passasse pelo vale da sombra da morte? Como se ele ficasse num lugar sempre confortável, mas ao passar pelo vale da sombra da morte, ele percebe, e isso não tem a ver com apenas um sentimento emotivo, mas ele vê a provisão, o cuidado, a intervenção do Senhor em toda aquela situação. Eu tenho certeza, esse público aqui é grande, que se fôssemos dar aqui o microfone, para que vocês pudessem dar testemunhos da intervenção de Deus na sua vida, a gente ia ficar aqui a noite inteira e talvez a semana inteira, com pessoas dando testemunho da intervenção, do cuidado, do zelo do Senhor na sua vida. É ou não é verdade? Isso não é revelação, isso é uma constatação. Eu estou dizendo que a gente ouve esses exemplos, o que acontece é que a gente esquece deles, a gente esquece do que Deus já fez por nós. Por quê? Porque a gente anda olhando sempre para o próximo passo, né? O que é mais que eu vou conseguir, não é? Eu quero mais, mas diz as Escrituras, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Às vezes eu aperto, às vezes eu reclamo, às vezes eu murmuro, às vezes eu não olho tudo que eu já consegui, aonde eu estou, e então eu esqueço do que Deus já fez por mim. Lembre-se do que o Senhor fez por você, e se ainda te falta alguma coisa, sigamos o exemplo e as palavras das Escrituras. Torne diante de Deus conhecidas todas as vossas petições. Coloque isso em prática, peça ao Senhor, e Ele te dará. Deus pode surpreender com providências, Ele pode tornar a sua vida como instrumento nos propósitos dEle. Busque andar na graça do Senhor, seja um instrumento nas mãos de Deus. Já disse lá o profeta Isaías, né? Deus disse para Isaías que
queria enviar alguém, e o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aonde o Senhor pode te enviar, gente? Eu estou falando das coisas mais simples da vida, estou falando das coisas comuns do seu dia a dia. Deus quer usar você nos propósitos dele. Você é um salvo, você é um remido na cruz do Senhor, mas a sua vida pode ser instrumentos nas mãos do Senhor. Com a simples paciência, você será instrumento nas mãos do Senhor. O que fazer? Primeiro, confia em Deus sendo humilde de espírito. Vamos nos lembrar dessa frase? Vamos lá? Confia em Deus sendo humilde de espírito. Segundo, confie no tratamento de Deus sobre você. Vamos lá? Terceiro, confie na Escritura Sagrada e na voz interna do Espírito Santo. Aquilo que eu falei com você, que chama-se testificação interior. Há uma voz que fala. O profeta Joel disse: não rasguem as vossas vestes, era comum na tradição judaica, mas rasguem os vossos corações. Ele está evangelizando o povo, e ele diz, ainda lá na continuação daquele texto: um dia haverá uma voz dentro de você que lhe dirá o caminho, e ele dirá: vá por ali, vá por lá. Você não precisará de ninguém que te ensine, se referindo à lei, em obedecer, em ser fiel à lei, porque ele estava dizendo que o Espírito Santo nos daria, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, uma testificação das coisas do Senhor. E a Bíblia vai dizer mais tarde, não é? No Novo Testamento: nós não sabemos orar como convém, contudo, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A voz de Deus fala conosco, fala no nosso coração. A gente precisa dar ouvidos a essa voz. Cuidado, não dê ouvidos aos jargões, teses mundanas a respeito das coisas de Deus. Ouça a palavra, ouça o Espírito. Diz ainda as Escrituras que temos que tomar cuidados com os julgamentos. Não atribua culpa espiritual a pessoas ou a gerações do passado, ou até mesmo a você. Eu sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim. Eu acho que isso é uma maldição. Queridos, nós servimos um Deus que intervém na história, que quebra maldições. Cantamos isso aqui nessa noite. Servimos a um Deus poderoso, que se relaciona, que conhece as estrelas, cada uma delas pelo nome. Jesus vai também dizer que o Senhor, Ele dá comida para as aves dos céus, não andem ansiosos com isso. Ele dá comida aos animais, até os bois. E aí Jesus vem com uma metáfora, ele diz assim: é com bois que Deus está preocupado? Não. Ele está preocupado conosco. Se Deus cuida das aves dos céus, que diria de vós? Meus irmãos, se Deus deu nome às estrelas dos céus, Ele sabe o seu nome. Ele te conhece melhor do que você mesmo, porque você é surpreendido muitas das vezes pela sua própria ação e atitude, é ou não é? Somos surpreendidos muitas das vezes por algo que a gente nem imagina que éramos capazes de fazer. Deus não é surpreendido, Ele nos conhece. É por isso que Ele colocou Jesus cravado numa cruz, para que essa natureza pecaminosa fosse perdoada, e mesmo que eu ainda tenha essa propensão ao pecado, eu consiga me achegar ao trono do Cordeiro, ao Senhor, ao Todo-Poderoso. E por último, gente, confie em Cristo, e assim também como Jó, receba vitória diante das provações, diante de Satanás, dos falsos ensinos e também da soberba. Ali não coube tudo, ficou esse finalzinho. Confie em Cristo assim como Jó. Vamos juntos? Confie em Cristo assim como Jó, e o Senhor prosperará o trabalho de suas mãos. Nós já falamos que o nosso conceito de prosperidade não é o mesmo conceito de riqueza, não é verdade? Que prosperidade não significa riqueza, ser rico. Você pode ser rico também, nada contra.
absolutamente, isso também é de Deus, pode vir, mas se não vier, uma coisa é certo: o Senhor prosperará o trabalho de nossas mãos, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, e Ele cuida de nós. Então, se afaste dos jargões do mundo, se afaste dos pensamentos do mundo acerca de Deus e creia tão somente num Deus vivo, presente, que se relaciona, que está conosco todos os dias, na nossa caminhada, daqui a pouco, quando a gente for para casa, na segunda-feira, que foi criada por Deus, para poder trabalhar, e assim por diante a semana inteira, porque Deus está conosco. E eu gostaria de encerrar nessa noite, fazendo este convite a você: creia num Deus que, apesar do meu sofrimento, está presente na minha vida, e na sua vida também. Que Deus te abençoe.